Olá, meu nome é Lucila, sou docente da matéria de processamento digital de sinais e vou agora explicar o primeiro projeto da disciplina, que é a simulação de convolução. Esse primeiro projeto tem como objetivo demonstrar, de forma prática, a aplicação do conceito de convolução em sinais de áudio, que o professor explicou para a gente, que deveríamos utilizar uma resposta ao impulso de um ambiente de uma igreja, disponibilizado por ele, para simular os efeitos acústicos. E a implementação foi realizada no MATLAB, explorando os recursos de processamento e reprodução de sinais digitais. Em sistemas lineares invariantes do tempo, que é sistema LIT, a saída y de n pode ser obtida pela convolução entre os sinais x de n e a resposta ao impulso h de n. Então, é realizada a leitura de um arquivo de áudio contendo a resposta ao impulso de uma igreja, e essa resposta ao impulso representa o comportamento acústico do ambiente analisado. E iremos utilizar o MATLAB para fazer esse processamento. Olá, meu nome é Lucila. Bom, essa foi a saída de áudio, representado pela convolução dos sinais de áudio, e essa foi a primeira parte do projeto. Irei falar agora sobre os 3 próximos projetos feitos na disciplina de PDS, que eles abordam o mesmo assunto, que são filtros FR, filtros de resposta a impulso finito. A primeira parte do projeto foi de cálculo numérico, na mão mesmo, de papel e caneta, e essa foi a tarefa disponibilizada pelo professor do que ele queria, e escolhemos o parâmetro 4 para fazer nossos cálculos. Ele disse que não era para falar muito sobre, mas estou mostrando só para melhorar mesmo o vídeo final. Essa foi a nossa tarefa, os nossos cálculos. Encontramos que foi a janela de Blackman com N de 275, e é isso a primeira parte. Irei agora falar sobre a segunda parte do projeto de filtros FR e o que acontece. O meu aplicativo que está transmitindo a tela e pegando meu microfone não está pegando o que o MATLAB está transmitindo, mas ele está mostrando todas as imagens dos gráficos, e eu coloquei no Docs e vou ver depois, juntar os vídeos. Mas ele está dando o LAN direitinho, está mostrando todas as figuras aqui, figura 1, figura 2 e figura 3. Dá pra ver eu clicando aqui, mas eu irei mostrar e comentar sobre os gráficos. Só não vai mostrar que o MATLAB está mostrando, mas eu tirei um print e vou realmente comprovar que o código realmente compilou. Enfim, agora com os gráficos mostrados por um print que eu coloquei no Docs, mas realmente dá para comprovar que, enfim, deu tudo certo. Primeiro eu vou falar sobre a resposta ao impulso H de n, que, recapitulando, utilizamos a janela de Blackman para fazer todas as análises, e vou falar agora sobre esse gráfico. Observa-se que ele tem uma simetria em torno do ponto central n igual a n sobre 2, que é a janela, que confirma que o filtro ele possui uma fase linear, que é uma propriedade essencial para evitar essas distorções de fase no sinal filtrado. O pico central ele corresponde ao atraso introduzido pelo filtro, que é m sobre 2, que é característico de filtros FR lineares em fase. As oscilações laterais são amortecidas. Amortecidas são resultado da função sinc multiplicada pela janela de Blackman. Essas oscilações são suaves e bem controladas. A resposta apresenta decrescimento rápido das amplitudes fora da região central, o que demonstra a eficiência da janela de Blackman em suavizar o truncamento da resposta ideal. Próximos gráficos são o de resposta em magnitude, que também é um print, mas dá para ver direitinho. Observa-se algumas características do gráfico, que é a banda passante apresenta uma magnitude aproximadamente constante, que indica que as componentes de baixa frequência são preservadas sem distorção significativa de ganho. A frequência de corte é localizada em aproximadamente ômega, no caso, igual a 0,813 π, e está de acordo com os parâmetros definidos no projeto. E definimos tudo no projeto anterior. A faixa de transição é relativamente larga, característica típica do uso da janela de Blackman, que prioriza a maior atenuação na banda de rejeição. E a banda de rejeição apresenta forte atenuação e evidencia a eficiência do filtro nas componentes indesejadas. Agora irei falar sobre o gráfico da resposta de fase, que mostra um comportamento praticamente linear. A fase apresenta uma inclinação constante, que é a característica dos filtros FR com resposta ao impulso simétrico. E essa linearidade implica em um atraso de grupo constante, garantindo que todas as componentes de frequência sejam atrasadas igualmente. A ausência de distorção de fase torna esse filtro especialmente indicado para aplicações de áudio e sinais. Agora irei falar sobre o último gráfico da tarefa,
que é o gráfico do plot spec, que é o domínio do tempo e da frequência. Primeiro eu vou falar do domínio do tempo, que é o gráfico de cima, que a forma temporal confirma a simetria da resposta ao impulso, e o pico central e as oscilações amortecidas reforçam a influência da janela de Blackman. E o domínio da frequência mostra o espectro de magnitude, que a energia do sinal está concentrada na banda passante, e há uma queda abrupta da magnitude fora da faixa de interesse, indicando uma boa rejeição espectral. E o espectro se estende de menos fs sobre 2 até mais fs sobre 2. E a conclusão é que, de forma geral, os gráficos confirmam a janela de Blackman, apresentam uma fase linear, uma boa atenuação e uma estabilidade que é um comportamento consistente com os filtros. Irei agora apresentar a terceira parte do projeto de filtros FR. Como eu havia falado, meu MATLAB não está mostrando realmente o que foi feito. Então eu vou apresentar os gráficos em outro docs, mas é do mesmo projeto, e vou unir tudo para ficar de fácil entendimento. Irei falar sobre os gráficos agora. O gráfico primeiro é do sinal original, que é de amplitude pelo tempo em milissegundos. Observa-se que ele tem uma amplitude relativamente baixa, e não é periódico, isso é um típico de um sinal de voz real, né, uma voz humana, com, enfim, energias concentradas em baixas e médias frequências, e esse é o sinal que se deseja preservar após a filtragem. Esse daqui é o sinal do gráfico corrompido, e vemos o sinal original somado a um ruído. Dá para perceber que a amplitude é muito maior e apresenta comportamento oscilatório, que é típico de um ruído de alta frequência. E dá para perceber que o sinal original ele fica mascarado pelo ruído. Esse é o gráfico do sinal filtrado, como tem na legenda. E o que dá para perceber dele? Que após a aplicação do filtro digital, o ruído de alta frequência ele foi atenuado bastante e o sinal foi recuperado e voltou a ter uma amplitude pequena e de comportamento suave. Agora irei falar sobre os últimos gráficos. Agora é sobre o espectro de magnitude do sinal original, que eu falei lá em cima, o azul, que dá para perceber que ele tem uma energia maior nas baixas frequências e tem um conteúdo espalhado, que também é um típico de sinal real de uma voz humana. E há muitos picos estreitos e dominantes que indicam a ausência de interferências senoidais fortes. E agora, o espectro de magnitude do sinal corrompido, dá para perceber os picos indicam ruídos periódicos ou interferência tonal de voz e uma elevação geral no nível espectral. O último gráfico que eu irei falar é que após a filtragem, dá para perceber, né? Após a filtragem, os picos de alta frequência eles desaparecem ou foram bem atenuados e o sinal volta a se parecer muito com o sinal original. E esses gráficos, eles mostram, né, uma conclusão geral, mostram que a importância de analisar os sinais no domínio da frequência e a eficácia da filtragem digital para a recuperação do sinal. Irei apresentar agora o projeto de filtros da resposta impulso infinita, IR. No MATLAB, como havia falado, ele deu um problema na detecção das figuras mostradas, então eu coloquei no docs as figuras que foram plotadas e irei mostrar. Essas foram as figuras mostradas no MATLAB, quando, enfim, compila. Vou falar sobre a primeira, que é a resposta em magnitude, que é essa de cima, o eixo X, que é a de frequência, e o Y de magnitude em dB. As principais características que vemos é uma faixa estreita de forte atenuação, que é em torno de 5 kHz, que é o 0,5, mostrado aqui, próximo a 0,5. E a atenuação nessa região chega a valores muito baixos, como dá para perceber, que é de menos 80 dB, chegando até quase a menos 100 dB. Indica que essa banda é praticamente eliminada. Fora dessa faixa, o ganho volta a próximo de 0 dB. Ou seja, o filtro ele preserva as frequências baixas e altas. E esse filtro ele é ideal para remover uma interferência bem localizada, como por exemplo, um ruído, tonal, um apito ou algo do tipo. E até para sinais biométricos também. Vou falar agora sobre esse de baixo, que é a resposta em fase. Próximo à faixa de rejeição, que é o que eu falei, que é próximo a 0,5 Hz, dá para perceber que
ocorre uma variação abrupta da fase, que é um salto bem grande, que dá para perceber que ele está bem abaixo e vai lá para cima, e isso está diretamente ligado aos polos e aos zeros do filtro nessa região. E fora dessa banda, a fase ela varia de forma mais suave. Embora também ela dá para perceber, né, pelo gráfico, que ela não é linear. E uma consequência prática dessa não linearidade é uma distorção de onda em sinais do tempo, ou um atraso diferente das componentes espectrais. Agora irei falar sobre esses outros gráficos. Pronto, aqui tá. Pronto. Primeiro que eu iria falar é o de cima, que é o VDN, que é o sinal de voz original. Ele representa a voz limpa antes da adição do ruído, né? E observa-se que ele, como havia falado, um sinal de voz humana, ele é cheio de amplitudes que vão para baixo e para cima, e dá para perceber também que no começo e no final do áudio, provavelmente são aquelas pausas que damos quando gravamos um áudio e quando finalizamos ele. Então, dá para perceber as pausas também da gravação. E que representa, né, uma região com menos energia e picos menores. O do meio, que é o sinal ZDN, que é o sinal de voz adicionado com ruído, dá para perceber que a voz é somada a um ruído de alta frequência, e o sinal, ele parece preenchido por oscilações bem rápidas, e a voz fica bem mascarada. E a amplitude total aumenta e o sinal perde a definição. E agora irei falar sobre o último gráfico, que é o YDN, que é o sinal filtrado, que observa-se a redução significativa das oscilações rápidas do ruído, e a forma de onda muito semelhante ao sinal original. Agora, por fim, o último grupo de gráficos, vou falar rapidamente, devido ao tempo. O espectro do sinal de voz VDN, que é o primeiro gráfico, ele representa um conteúdo da voz limpa, e a maior parte da energia está concentrada em baixas e médias frequências, e o espectro ele é contínuo e espalhado, tipicamente da fala humana, com uma simetria em torno do 0 Hz, como observado aqui. O espectro do sinal com ruído agora, ele mostra, né, a voz com ruído, com picos eles bem definidos, e altos em torno desses pontos, que é aproximadamente 5,5 e 5,8 mais ou menos Hz. E o sinal filtrado, dá para perceber que tem um desaparecimento ou uma forte atenuação dos picos, de mais ou menos 5,5 a 5,8 Hz, e teve uma preservação do espectro da voz nas demais faixas de frequência. Irei falar agora sobre a última simulação computacional, que é sobre o método de sobreposição e soma. Irei mostrar os gráficos no Docs. Bom, esses foram os gráficos. Devido ao tempo limite, irei comentar brevemente mesmo, porque está acabando meu tempo. A primeira resposta de impulso do filtro HDN, o eixo horizontal, o número de amostras, e a vertical, a amplitude da resposta de impulso. Ele mostra um pico central bem definido, e essa simetria, ela indica que o filtro é linear em fase, e os lobos laterais decorrem do truncamento da resposta ao impulso ideal, controlados pela janela utilizada, que foi a de Black. A resposta em frequência do filtro, que é de frequência por magnitude em dB, a região plana próxima é de 0 dB, que é a banda passante, onde o sinal é preservado. E a magnitude ela cai para valores abaixo de menos 80. Agora, pronto, vou fazer direito. Irei falar sobre o gráfico do espectro do sinal original, que observa-se que possui energia distribuída em uma faixa de largas frequências, que é de aproximadamente 15 a 16 kHz. E a partir dessa região tem uma queda natural, mas ainda com presença significativa de componentes de alta frequência, que é o ruído. Agora, o espectro do sinal filtrado. Ele mostra que foi bem atenuado a amplitude de um gráfico para o outro. E agora, o sinal original e o sinal filtrado são os últimos gráficos. O primeiro, ele mostra uma forma de onda bem irregular, como falado anteriormente, tipo de sinal de fala, e que vai de uma amplitude de mais ou menos menos 0,5 até 0,5. E o sinal filtrado, ele removeu alguns componentes de alta frequência e algumas estruturas temporais da fala foram preservadas. E é isso. Desculpa, professor, por alguma coisa. Muito obrigada pela disciplina e
Sei que é um pouco bagunçado, mas enfim, ocorreu esse problema e eu não tenho mais tempo. E é isso, pra ajeitar no caso. Enfim, foi o que deu pra fazer, mas todos os projetos eles foram feitos do início ao fim, não deixei de fazer nenhum, eu e meu grupo, e foram esses os nossos relatórios.